Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da BlueSoft, e nessa série a gente estuda empresas de capital aberto norte-americanas para que a gente possa aprender com os números dessas empresas e para que você, supermercadista brasileiro, possa tirar algumas boas ideias e algumas boas lições para aplicar no seu negócio. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a terceira maior rede varejista norte-americana. Ela não é tão conhecida aqui no Brasil como muitas das outras que a gente já estudou, mas ela é, sim, uma das principais redes norte-americanas presente na grande maioria dos estados dos Estados Unidos. A gente vai conhecer hoje um pouco mais sobre a Kroger. E antes da gente começar a falar da Kroger, eu tenho que dizer que eu não estou analista de valores imobiliários, isso não é uma recomendação de investimento, de compra ou de venda de ativos. E a intenção desse vídeo é 100% educativa, é para que a gente possa então analisar um pouco da companhia e aprender com essa análise. Então vamos conhecer um pouco mais da Kroger agora. Para a gente começar, queria mostrar então aqui o ranking da NRF. Esse é o ranking de 2019, mas o ranking é baseado nos resultados de 2018, o ranking de 2020 nós ainda não temos publicado, tá? Então, em primeiro lugar aqui a gente teve o Walmart, que a gente já fez a análise. Então, se você não viu ainda, a gente vai deixar o link aqui para você poder ver o vídeo de análise da Walmart. A gente já viu também a Costco, a gente já viu a Target, que está aqui em 8º lugar, e agora a gente vai estudar, então, a Kroger, que está aqui em 3º lugar. Mas fica tranquilo que a gente vai analisar todas as outras. Então, deixa aqui no comentário qual dessas redes aqui que a gente ainda não analisou você gostaria que a gente analisasse no próximo vídeo. Deixa o seu comentário, que é bastante importante e ajuda a gente a tomar essa decisão de qual a ordem que a gente vai analisar as próximas companhias. E para a gente ver, então, um pouquinho sobre a Kroger, esse aqui é o logo da Kroger, né? Para quem não conhecia, a gente vai analisar, antes de tudo, o Factbook de 2019. Esse não é um relatório oficial da SEC, mas ele é um grande relatório anual que a Kroger publica, que dá para a gente conhecer uma série de números e informações importantes da companhia. Então, acho que é uma boa ideia a gente começar a análise por aqui, porque eu sei que muito provavelmente você não conhece tanto assim sobre a Kroger, então vai ser importante a gente fazer essa breve introdução. Logo aqui a gente já tem números muito interessantes para conhecer. Então a Kroger em 2019 vendeu 122 bilhões de dólares, né? Ela está presente em 35 estados norte-americanos, são 11 milhões de pessoas que visitam as lojas todos os dias. Ela tem 44 centros de distribuição e 1.567 postos de gasolina que ficam anexos às lojas de supermercados, tá? Ela já tem 1.989 locais de picape. Claramente agora, depois da pandemia, da Covid-19, tem mais ainda, né? Então a Kroger, ela foi uma das primeiras redes a ter realmente um compromisso de que praticamente todas as lojas tivessem opção de picape, ou então drive, né? Que é aquela ideia de o cliente poder fazer sua compra na internet, mas ir buscar as compras na loja que já foram separadas por um picker, por um colaborador lá da loja, que estão prontas para retirada, né? A Kroger tem cerca de 500 mil colaboradores, né? E a Kroger atua apenas nos Estados Unidos. Então, diferente do Walmart e diferente da Costco, que a gente analisou antes, né? Ela não é uma companhia global que atua em vários países. A gente não vai ver aquele problema de analisar o câmbio, porque o câmbio interfere nos resultados. Aqui, nesse sentido, as coisas estão bem mais simples, né? 97% então dos clientes da Kroger já tem a opção de picape ou delivery, né? Então são poucas lojas que não oferecem ainda, e aos poucos a Kroger tem esse compromisso. Eu me lembro na palestra do CEO, do presidente da Kroger, em que ele falava justamente sobre esse plano da Kroger de disponibilizar e-commerce para praticamente todas as famílias norte-americanas. Então aqui tem alguns dados bastante interessantes da Kroger, né? Dá para a gente ver que ela tem 2.757 supermercados, né? E desses, então, aí,
1989 já oferecem picape, pelo menos. Bem, pessoal, então aqui eu já destaquei algumas coisas que achei importante de compartilhar com você. Então, a matriz da Kroger fica em Cincinnati, que fica no estado americano de Ohio. Como a gente viu, ela está entre os principais varejistas norte-americanos no ranking NRF em terceiro lugar. Quando a gente olha a lista das 100 maiores empresas norte-americanas, ela também está presente. Na lista da Forbes já de 2020, ficou em 23º lugar. Então é uma companhia realmente bastante relevante. Foi fundada em 1883, então é uma companhia já de longa data, que fez uma série de aquisições e que vem se atualizando bastante. Então ela tem algumas tecnologias, por exemplo, como destaque aqui, essa QVision, né, que é uma tecnologia que utiliza infravermelho para poder medir o tempo de fila, para poder ajustar a quantidade de caixas abertos. Então ela vem investindo em algumas tecnologias interessantes. A gente vai ver que ela também já está bastante presente aí no digital, como a gente falou, muitas lojas já oferecem delivery e pick-up também, né? Então realmente aquisições têm um papel bastante importante na companhia. E muitas dessas aquisições que foram feitas, a Kroger não necessariamente mudou a bandeira. Então ela foi comprando redes regionais, foi fazendo essa consolidação, e algumas redes regionais já tinham uma marca bastante forte naquela região, né? Então, muitas vezes a Kroger achou que fazia mais sentido manter aquela marca que já era forte, trazer sinergias, né? Utilizar a força de uma companhia nacional na hora de comprar da indústria, por exemplo, na hora de lidar com cultura, com questões administrativas, com tudo isso, mas manter a marca que a companhia já tinha naquela região. Então, muitas vezes a Kroger vai ter uma ou duas bandeiras, dependendo do estado, mas diferente, né, do Walmart, por exemplo, você não vai ver uma bandeira só, ou da Target, uma bandeira só presente nos Estados Unidos como um todo. Aqui eles contam um pouco para a gente, né, que 54% dos supermercados são operados em lojas próprias e que algumas eles têm a loja, mas eles alugam o terreno, né? Então, dá para a gente ter uma noção aí de que só metade são lojas realmente próprias. Então, essa é uma informação interessante também. Aqui no Brasil, a gente está vendo um movimento do GPA também, né? Está publicado recentemente, de vender as lojas para fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários que, inclusive, são acessíveis para a pessoa física poder comprar cotas na Bolsa de Valores desses fundos e receber rendimentos mensais, né, que seria equivalente a possuir ali o terreno da loja e receber o aluguel. Então, esse tipo de coisa é bastante comum nos Estados Unidos também. Então, muitas vezes os imóveis não são próprios, né? A gente vai ver que, dependendo da rede, essa proporção varia bastante. Quando a gente estudou a Costco, eu me lembro que tinha uma proporção bem maior do que a gente está vendo aqui na Kroger, tá? Mas isso é uma decisão importante de estratégia da rede, se ela prefere investir, por exemplo, em aumentar o número de lojas mais rapidamente, ou se usa esse capital para comprar os próprios terrenos e reduzir a despesa. Então é uma questão de estratégia. Aqui, a gente vê que, além das lojas de varejo, eles também têm 35 plantas, né, de produção. Então, são laticínios, a gente vai entender um pouquinho mais, né? São 16 laticínios, são 9 plantas aqui de alimentos mesmo, ou de padarias, né? Então, a partir dessas 9, eles distribuem para as lojas esses produtos que são de fabricação própria. Então, muitas vezes, redes aqui no Brasil também já vi esse tipo de abordagem, né? Então, você tem ali produtos de padaria em diversas lojas. Em vez de você produzir em todas as lojas, você cria uma central de produção que distribui depois para as demais lojas. Então, isso facilita um pouquinho e pode gerar economia de escala, né? Então, pode ser interessante. Às vezes, o custo de distribuição se torna mais interessante do que o custo de você ter que ter o local de fabricação e os colaboradores fabricando em todas as suas unidades. Então, aqui a gente vê, né, que pelo volume de lojas da Kroger, faz bastante sentido esse tipo de abordagem, tá?
Então eles também têm plantas para bebidas, para queijo e até mesmo para carnes. Então bem interessante. E eles falam que isso ajuda, né, bastante na questão de redução de custos da companhia e para que eles possam ter margens um pouco melhores do que eles teriam se eles só comprassem da indústria. Então isso é o que a gente chama de integração vertical, que é quando uma companhia vai operando em mais de um pedaço de uma cadeia de suprimentos normal, né? Então ela deixa de ser somente varejo, passa a ser varejo e indústria nesse caso também. Então numa operação normal, a gente teria a indústria, a gente teria o distribuidor, a gente teria o varejo, que aí sim vende para o consumidor. Quando a gente passa por uma integração vertical como essa, o que acaba acontecendo é que você pode se tornar a indústria, o distribuidor e o varejo, e muitas vezes, né, se você tem uma escala tão grande como essa da Kroger, isso pode representar uma economia interessante. Em contrapartida, pode tirar o foco para que você seja o melhor possível no varejo, o melhor possível na indústria, né? Você acaba fazendo uma série de coisas. Então, tudo tem pontos positivos e negativos, mas essa é uma característica, sem dúvida, interessante da Kroger. Ela menciona também 4 pilares importantes aqui da cultura dela, né, que é repensar a experiência do cliente na compra de alimentos, expandir as parcerias para criar valor para o cliente, desenvolver talentos e viver o propósito. Então a gente vai entender um pouquinho mais à frente mais sobre essa cultura da Kroger. A gente vê como é que está distribuído então aqui os percentuais de receita da Kroger, né? Isso é interessante, porque de todas as empresas que a gente estudou até agora, eu acho que a Kroger é a mais focada realmente em alimentação. Vocês vão lembrar quando a gente viu o Walmart, quando a gente viu a Target, boa parte da receita dessas companhias vinha de produtos de outras linhas, né? Então aqui a gente vê que da Kroger é bem forte mesmo em alimentos, né? Alimentos frescos, 24% da receita, e alimentos não perecíveis, 50% da receita. Tem 11% de combustível, 9% de farmácia e só 5% aqui em outros tipos de receita. Então a Kroger está bem centrada realmente no que a gente conhece como uma operação supermercadista, muito parecido com os supermercados aqui do Brasil, né? Uma das estratégias lá da Walmart, por exemplo, é justamente ter margens muito pequenas em alimentação para poder vender outros itens com margens maiores, né? Itens que não são da cesta normal de supermercado, mas que estão lá na linha do Walmart. Então lá a gente vê roupas, a gente vê uma série, né, móveis, decoração. Na Target é a mesma coisa, cama, mesa e banho. Aqui na Kroger é muito mais focado realmente na linha supermercadista, pessoal. E é justamente por isso que eles têm um foco bastante grande, que você vai encontrar os alimentos realmente mais frescos e saborosos, né? Então tem essa ideia, eles pregam bastante isso, justamente para conseguir pegar esse cliente que tem uma relação mais forte com comprar alimentos de qualidade, né? A Kroger também tem produtos de marca própria, tem um portfólio, né? E só em 2019, eles introduziram mais de 758 novos itens, novos produtos. Os itens de marca própria representam cerca de 23 bilhões de dólares nas vendas, tá? E uma das marcas da companhia, que é uma das mais famosas, é justamente a Simple Truth, que é uma marca que está bastante associada com alimentação saudável, com alimentação orgânica. Então, eles têm bastante força também nas suas marcas próprias de alimentos. Também tem um programa de fidelidade muito forte, então 90% das transações já são identificadas. No seu supermercado, qual o percentual de vendas identificadas? Eu estou curioso para saber. Coloca aqui nos comentários. A gente vem falando, né, com uma série de supermercadistas e, por incrível que pareça, a grande maioria ainda tem um percentual bastante baixo de vendas identificadas. E muitas vendas que são identificadas é porque o cliente pede o CPF na nota e não por conta de um programa efetivo de fidelidade. Então, a venda identificada, você só sabe que é aquele mesmo cliente, né? Tem o CPF dele, mas muitas vezes não tem informações que vai além do CPF. Então, aqui na Kroger, eles já estão muito, muito avançados nessa questão
de programa de fidelidade, de personalização. Isso dá uma série de vantagens para eles poderem explorar essas informações, tanto trabalhando junto com a indústria e vendendo algumas coisas para a indústria para poder ter vantagens competitivas também, bons acordos comerciais, como também para fazer ofertas que sejam mais interessantes, que gerem mais venda efetiva, porque vão oferecer aquilo que realmente aquele consumidor tem interesse de comprar, não vão abordar as campanhas de uma maneira em massa, de uma maneira generalizada, né? Uma outra característica interessante são as parcerias. Então, para a tecnologia, a Kroger tem uma parceria muito forte com a Microsoft e ela também tem uma parceria bastante forte com o Walgreens. O Walgreens é uma outra companhia de capital aberto. O foco do Walgreens é farmácia. A gente vai estudar também o Walgreens mais à frente, vai conhecer um pouco mais da companhia, mas com essa parceria, a Kroger fornece os produtos de alimentação, uma boa parte da linha, para o Walgreens, né? As farmácias nos Estados Unidos, né? Quem nunca foi, é interessante contar isso, porque é muito diferente das farmácias aqui no Brasil. Primeiro porque geralmente elas são bastante grandes, né? Então você vai numa farmácia que tem 1.000, 2.000, 3.000, até 4.000 metros quadrados, às vezes 2, 3 andares, dependendo da cidade. Se você for em Nova York, eu já fui em farmácias que tem 3 ou 4 andares e que tem uma linha enorme. Então na farmácia você vai ver vendendo, além de remédio, vitamina, todo tipo de alimento, frutas frescas, aquele tipo de produto grab and go que você pega e já leva o produto pronto, sanduíches, frutas para poder comer na hora. Vende leite, vende suco, vende refrigerante, todos esses produtos de perfumaria que a gente também vê aqui no Brasil, vende brinquedo. Então, quando a gente fala em farmácia no Brasil, a gente pensa nas farmácias que a gente tem aqui, naquelas lojas que são pequenas, né, que tem uma linha mais restrita de produtos, e lá não, lá normalmente as farmácias são bem maiores. Então, o Walgreens é dessa forma, tá? Então, uma parceria dessa para a Kroger é bastante interessante, especialmente pela capilaridade do Walgreens. Então, tem bastante loja do Walgreens, especialmente nos grandes centros, nas cidades, a gente vai encontrar bastante Walgreens. Tem lugares que a impressão que dá é que você vai encontrar um Walgreens a cada esquina. Então, a Kroger, além da venda dos produtos nas lojas próprias, fornece esses produtos também para o Walgreens, então acaba sendo bastante interessante. E tem uma parceria com a Ocado. A Ocado é uma empresa inglesa, né, lá do Reino Unido, e ela é uma empresa de supermercado apenas online, mas que desenvolveu competências de robótica muito importantes. Então, justamente para que os robôs façam esse trabalho de picking, de separação, de warehouse, né, de gestão dos itens lá no depósito. Então, a Kroger tem essa parceria interessante e já tem algumas plantas operando com esses robôs. Então, isso dá uma vantagem competitiva tecnológica muito interessante para a Kroger. Além disso, a Kroger também tem parcerias com empresas que fazem carros autônomos para entrega de produtos na casa dos consumidores. Parece coisa de maluco, né? Você está pensando, André, você está louco? Está falando de 2020? Estou falando de 2020, estou falando de coisa que está acontecendo agora já nos Estados Unidos. É claro que ainda não está disponível em todas as cidades, mas já é possível você fazer uma compra na Kroger, dependendo do lugar que você mora, e quem vai entregar na sua casa é um carro autônomo que não tem motorista. Você destrava com o seu celular, o carro abre, você pega as suas compras, fecha o carro, avisa que está tudo bem e ele volta para a loja sozinho, sem ninguém dirigindo. Então, diferente da Amazon, por exemplo, que desenvolve suas próprias tecnologias, né, que investe em robótica, que investe em tecnologia, que tem lá a AWS, a Kroger, para poder competir com a Amazon, ela não criou uma empresa de tecnologia. Ela fez uma grande parceria com a Microsoft. Ela não criou uma empresa de robótica. Ela fez uma grande parceria com a Ocado e ela não criou seus próprios carros autônomos. Ela fez uma parceria também. Então, faz parte dos valores da companhia e esse é um dos diferenciais deles, né? Um dos princípios deles é de fazer parcerias. Assim, eles ficam mais focados no negócio de alimentação, que é efetivamente o core deles, em vez de se tornar também uma empresa de tecnologia como fez a Amazon, né? Duas estratégias totalmente diferentes, mas que também é bem sucedida, né? As duas são bem sucedidas, as duas são grandes companhias aí
que continuam crescendo. Então é interessante para a gente ver essas diferenças. A Kroger também é bastante forte na questão de responsabilidade social. Ela tem um programa chamado Fome Zero, né? Zero Hunger, não é o mesmo programa aqui que a gente teve no Brasil, num dos governos anteriores, né? Obviamente, mas tem o mesmo nome. E ela entregou só durante a Covid-19 mais de 7 milhões de dólares em recursos para alimentar as comunidades que foram impactadas de forma mais severa pela Covid-19. Então aqui, como a gente falou, né, o propósito da companhia é alimentar o espírito humano. Ela tem essa visão de servir os Estados Unidos através de inspiração, né, nos alimentos. E ela tem esses 4 princípios aqui, né, que é redefinir, então, a experiência do cliente na hora de comprar alimentos, fazer parcerias para aumentar o valor para o cliente, desenvolver talentos e viver o propósito. Com tudo isso, eles acreditam que vão conseguir criar valor para o acionista, né, para quem compra as ações da Kroger na Bolsa de Valores. E aqui, quando a gente fala, então, de redefinir a experiência do cliente, a gente já falou um pouquinho desse tema, mas olha só, que volta a questão de entender o cliente. Então, lembra daqueles 90% de vendas identificadas? Interessante, né? Aqui eles mostram um pouco para a gente do que eles fazem com esses dados, né? Então, eles conseguem entender o que o cliente compra, o que ele olha na loja, o que influencia ele, como ele toma decisão, o que ele gosta, né? Quais são as preferências dele, quem é ele, aonde é que ele vai comprar, se ele compra online, se ele compra na loja, né? Então, tudo isso são dados, né, que fazem com que a Kroger entenda muito bem o comportamento desse consumidor e que possa trabalhar esses dados de forma mais eficiente. Então, eles conseguem analisar mais de 60 milhões de lares norte-americanos, justamente porque eles têm essa grande capilaridade no país. Mais de 4 bilhões de transações e mais de 10 petabytes de dados de clientes que são gerados ali. Então, bem interessante essa questão dos dados que eles analisam na Kroger, né, pessoal? Aqui falando um pouquinho das marcas próprias, né? Então, eles têm mais de 16 mil itens de marcas próprias. Você já pensou? 16 mil itens, muitas vezes, é a linha completa de um supermercado. E eles têm 3 linhas, né? Ou 3 camadas de marcas próprias que eles chamam. Uma é a linha mais básica, a outra é a linha mais premium e a outra é a linha mais saudável, tá? Então, as principais marcas próprias é a própria Kroger, Private Selection, que é a linha premium, e Simple Truth, que é a linha mais natural, a linha de alimentação orgânica que a gente comentou, né? Aqui tem um exemplo de um hambúrguer dessa marca, que é um hambúrguer totalmente feito com vegetais, né? Não é um hambúrguer de carne bovina como a gente está mais acostumado. Aliás, isso é uma grande tendência lá nos Estados Unidos. Tem uma parcela significativa da população que procura esse tipo de produto, né? E olha só que interessante como esse é um movimento recente da companhia, mas as vendas de marca própria saíram aqui, ó, de menos de 15 bi para 23,1 bi de 2011 para 2019. Então, vem sendo bastante interessante também esse crescimento das marcas próprias, né? E a sua loja? Trabalha com marca própria? Você já tem marca própria? Para que itens é estratégico fazer marca própria, não trabalhar com marca própria, né? Que tipo de marca própria que você quer ter? Você quer ter uma marca própria que compita com aqueles produtos de primeiro preço? Você quer ter uma marca própria de qualidade? Faz sentido ter 2 linhas de marca própria, uma mais premium, uma menos premium. Você vai usar o nome da loja como marca própria, vai usar um nome diferente, como faz o Macro, por exemplo, que não usa Macro, né, na marca própria. Então, aqui acho que é interessante também a gente conhecer esses diferentes modelos e entender um pouco mais, né? A Costco, por exemplo, a gente viu também que grande parte das vendas dele são de produtos de marca própria. Tem uma rede chamada Trader Joe's, que trabalha com mais de 80% da linha de marca própria. Então, essa também é uma tendência muito forte lá nos Estados Unidos, e tem alguns players aqui no Brasil fazendo um trabalho muito interessante com marca própria, inclusive players regionais, né? Então, você encontra parceiros que vão produzir esses produtos e você vai usar a sua marca. E justamente por não ter
toda essa despesa, né, que você teria, por exemplo, pega uma marca forte de qualquer item, leite que seja, por não ter toda essa carga de investimento em marketing na televisão, marketing massivo, né, para que as pessoas conheçam aquela marca, você consegue ter alguns ganhos interessantes, né? E o cliente que já frequenta a sua loja, já confia na sua marca, já confia no seu produto, se ele tem uma percepção de que aquele produto é bom para ele, ele ganha essa confiança e ele muitas vezes vai preferir o seu produto a outras marcas, porque ele vai ver que tem mais qualidade por um preço menor e o custo-benefício é bastante interessante, né? Então, muitas redes norte-americanas, especialmente essas maiores, já se beneficiam bastante dessa questão de marca própria. E olha que a Kroger, como a gente falou, além de ela ter a marca própria nas suas próprias lojas, ela fez uma parceria com uma das maiores redes de farmácia dos Estados Unidos para poder vender as marcas dela também nas lojas do Walgreens. Então, olha que jogada interessante. A Amazon tem uma série de marcas próprias também. Então, essa é uma tendência bastante forte. Se você ainda não está olhando para isso, não significa que seja para você. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que você não pode deixar de fazer é de pesquisar um pouco mais e entender, porque isso pode sim trazer ganhos bastante estratégicos e bastante rentabilidade para você. A Kroger também tem, né, dentro das lojas, as farmácias dela, tem as clínicas, tem as óticas, né? Vende remédio com prescrição que o cliente vai lá retirar. E ela tem também esse aplicativo que os clientes utilizam para poder acompanhar a informação nutricional dos produtos que consomem. Além da linha de produtos saudáveis, também tem aqui, como a gente viu lá, os postos de combustível e existe essa troca, né? Essa questão de que você ganha pontos na loja, abastece o carro com os pontos, ganha pontos quando abastece. Isso acaba sendo bastante usado para atrair mais fluxo para a loja, então é uma técnica aí bastante utilizada em todas essas redes, né? Com exceção da Target, acho que todas as demais que a gente estudou até agora também trabalham com postos de combustível, então isso é uma tendência forte nos Estados Unidos. Então a gente falou um pouquinho, né, das fábricas também, das plantas, né, aqui que a Kroger tem. Então são 35 plantas que ela tem hoje, ela já vendeu algumas, já comprou outras, né? Mas então 33%, né, das marcas próprias que eles têm são produzidas nessas fábricas próprias também. Então, tem algumas marcas próprias que são feitas em parceria com outras indústrias que produzem e colocam a marca da Kroger, a marca própria, mas também tem os produtos da integração vertical que a gente falou, que inclusive a indústria é de propriedade da Kroger, né? Então, são 16 laticínios, né? Nesses laticínios eles produzem iogurte, queijo, sorvete, bebidas não carbonadas, né? Então, esse tipo de produto. As padarias e delis, né? Que produzem uma série de alimentos também. Então, como, por exemplo, bolos, donuts, cookies, bagels, muffins, né? São aqueles bolinhos, biscoitos, salgadinhos. Então, tudo isso são produzidos aqui também nessas fábricas da Kroger. Aqui a gente tem um mapa de onde ficam essas fábricas, né? Então tá bem espalhado aí pelos Estados Unidos, né? Então os pontos roxos aqui são as padarias, os pontos azuis claros são de laticínios e o azul escuro é de produção realmente de alimentos, tá? E tem o laranjinha também aqui que é de carne, frigorífico, então só tem um. E aqui, até pelo mapa das indústrias, dá para a gente ver as diferentes marcas, né? Então, depois a gente vai ver todas elas, mas foi uma das características de consolidação, né? Através de compra de uma série de redes. Há quem diga que esse movimento de M&A é um movimento que pode acontecer no Brasil nos próximos anos. Os Estados Unidos também têm as suas redes regionais, que nunca venderam para as grandes redes, né? Como o Walmart, como o Kroger, que continuam fortes, continuam sendo também de preferência de uma fatia dos consumidores, né? Mas, de fato, uma rede que foi crescendo através de M&As aqui. Falando um pouquinho da questão de experiência digital, a Kroger em 2019 cresceu 29%, né? É um número relevante, um número interessante. E eles já estão cobrindo, então, 97% dos lares que são alcançados por lojas da Kroger, né? Mais aí de 2.385 locais com essa possibilidade, né? Aqui no Brasil, a rede que mais tem lojas, se não me engano,
é a rede Dia, né? Dia Group, Dia %, são um pouco mais de 1.000 lojas. A gente vê a Kroger aí já com 2.385 lojas, mas lojas de médio, de grande porte, né? Então, realmente, quando a gente fala de empresas norte-americanas, é impressionante o tamanho que essas companhias têm. Na questão de preço, ela fala que a ideia dela é tirar o preço da mesa, né? Que o consumidor não fique pensando em preço na hora de decidir se vai comprar na Kroger ou não. Em contrapartida, eles não se propõem a ser o mais barato, né? Então, eles querem ter um preço que esteja de acordo com os serviços, com conforto, com a linha de produtos que eles oferecem para o cliente, fornecer uma boa experiência de compra, ter um preço competitivo, mas não necessariamente ser a companhia de menor preço. Então, aqui eles explicam um pouquinho, né, de fluxos de receita alternativos. Então, tem essa parte de personal finance, que seria a parte de cartão de crédito que ela oferece, né? Que seria um cartão private label deles, loteria, gift card, né? Serviços relacionados a dinheiro, como saque, esse tipo de operação que pode ser feito também nas lojas. Também tem aqui o marketing de precisão, o marketing direto, né? Isso daí é o que pode vender, por exemplo, para os fornecedores. Então, imagina uma grande indústria norte-americana que pretende, né, chegar através do varejo no consumidor com as suas ofertas, o quão importante e relevante é uma companhia como a Kroger para conseguir fazer uma campanha chegar até o consumidor. Então, toda a comunicação nas lojas, comunicação fora das lojas, por e-mail, nas campanhas, nas revistas da Kroger, né? Comunicação e campanhas dentro do programa de fidelidade, comunicação dentro da própria loja. Então, olha só quanta coisa interessante a Kroger consegue alavancar e ter receita de marketing de campanhas conjuntas com a indústria, né? Se torna muito relevante para a indústria. Então, são mais de 2.000 lojas que vão estar fazendo uma campanha para promover um produto daquela indústria. Então, isso realmente se torna bastante forte também. Além disso, toda a questão de insights em cima de informações. É claro que nos Estados Unidos não existe uma LGPD como tem no Brasil e nem uma GDPR como existe na Europa. Já existe uma lei similar na Califórnia, que é apenas um dos estados, e que pode ser adotado em outros estados também. Nesse sentido, Estados Unidos ainda não tomou realmente um passo forte em relação à confidencialidade de informações do consumidor. Mas a Kroger está deixando claro aqui que ela respeita a privacidade do consumidor. Então, apesar dela ter posse de todos esses dados e informações de consumo, ela transforma esses dados em dados anônimos, mas que dá uma percepção interessante de informação que ela pode vender esses dados como insights para a indústria, né? Então, ela também tem uma grande companhia de dados aqui dentro, justamente por entender muito bem como é que funciona o comportamento do consumidor. E para a indústria, né, isso é super relevante. Qual que é o meu market share dentro da Kroger? Que tipo de produto que o consumidor está buscando que eu não tenho na minha linha? Então, olha quanta coisa interessante que a Kroger consegue fornecer também, né? E também consegue investir em outros negócios aqui, que no caso, através da Pearl Rock Partners, né? Pode estar investindo em startups, outros tipos de companhia dentro desse negócio da Kroger. Então, aqui o cartão Private Label da Mastercard, né? Aqui a gente tem os cartões também gift cards, então que a Kroger vem trabalhando também. Toda essa questão de mídia, né? Dentro das lojas, que eles podem trabalhar também, né? Isso em parceria com os fornecedores, que eles estão detalhando um pouquinho do que a gente já falou, né? Então, a mídia off-property também pode ser ligada, inclusive, a mídias sociais, né? A campanhas na televisão, as mídias dentro da loja, no site deles, no aplicativo, nos e-mails que eles enviam. Então, tudo isso são possibilidades de fazer acordos comerciais com o fornecedor, né? E aí eu te pergunto, você já tem um e-commerce? Nesse e-commerce você envia e-mails para o consumidor? Esses e-mails que você envia para o consumidor quando o pedido está completo, por exemplo, que tipo de campanha você pode fazer? Como é que você pode envolver a indústria para te ajudar a investir nessa campanha? De repente, dar um cupom para a próxima compra, que nessa próxima compra ele vai receber desconto num determinado produto que a indústria te ajudou a investir e esse desconto acabou que não custou nada para você, mas gera
uma compra mais próxima daquele consumidor. E é interessante a gente pensar porque muitas vezes você já tem o seu e-commerce, você já envia os e-mails para o seu cliente, você já tem todas essas mídias na loja, você já tem as televisões na loja gerando informação para o consumidor, mas às vezes você não está vendendo de alguma maneira aquilo para rentabilizar, para gerar receita, para gerar campanhas junto com a indústria. Então aqui a gente vê que a Kroger está explorando de todo jeito que dá esse tipo de abordagem, né? Então bem interessante a gente olhar para isso e aprender um pouquinho, né? Nos programas de fidelidade, às vezes a gente vê aqueles descontos, né? Olha, você cliente de fidelidade tem tantos % de desconto nessa marca de cerveja, nessa marca de vinho, nessa marca de cereal. E muitas vezes a indústria está embarcando junto com o supermercado naquela campanha, né? Então, esse tipo de coisa acaba dando um fôlego interessante para o supermercadista fazer ofertas e campanhas, já que as margens são pequenas, como a gente sabe. Aqui, só para demonstrar os robozinhos da Ocado, né, que eu comentei com vocês, a gente consegue ver aqui, ó, os robozinhos andando por essas esteiras aqui, ó, e vão derrubando os produtos dentro da cesta de cada pedido de cada cliente, né? Então, isso gera uma economia interessante. Para você que não tem e-commerce ainda e que vai começar agora, muitas vezes você começa mais preocupado com a tecnologia, né? Como é que eu vou contratar o site de e-commerce? Vou contratar uma agência? Qual a empresa que vai me ajudar? Deixa eu falar com a Bluesoft para a gente colocar aqui o meu site no ar, os produtos para o consumidor poder ver pela internet, mas vou te dizer que um dos maiores custos que muitas vezes são ignorados é o custo de separação, o custo de picking, né? Então, uma única pessoa consegue separar um determinado número de pedidos que provavelmente é menos do que você imagina antes de começar a fazer. Então, esse é um custo de folha de pagamento, né? Um custo de serviço que você tem adicional. E o consumidor, claramente, não quer pagar um preço maior porque está comprando online, ele quer pagar o mesmo preço que ele já pagaria na loja. Por isso que algumas empresas vêm cobrando taxa de conveniência, embute no frete, né? Porque acaba que realmente existe um custo adicional, sim, para o supermercadista fazer esse trabalho de separação. E a Kroger, com essa estratégia aqui, acaba conseguindo ser mais eficiente, separar os pedidos mais rápido, ter tempos de entrega menores e, quiçá, ter um custo de separação também muito menor do que teria operando somente com pessoas fazendo separação numa dark store ou na própria loja. Aqui tem todo o descritivo de como a Kroger lida com o desenvolvimento de talentos, tá? Eu prefiro não entrar nos detalhes aqui, mas se você quiser ver depois, tem bastante coisa interessante. Eles têm um programa de leadership próprio, chamam de Kroger Leadership Model, que é para desenvolver líderes nas lojas, né? Eles investem bastante nesse programa, então é uma maneira deles dizerem que valorizam as pessoas, né? Você vê que faz parte de um dos pilares da companhia, desenvolvimento de pessoas, então para eles é bastante importante. Eles têm esses aplicativos para os funcionários poderem pegar informações, pedir ajuda, conversar. Então eles também investem bastante em tecnologia para ajudar o colaborador, não só para gerar uma experiência melhor para o cliente. Na linha de responsabilidade social, né, em 2019, então a gente falou um pouquinho dos números para a Covid-19, mas em 2019 foi mais de 205 milhões de dólares, né, justamente para acabar com a fome, tá? Então mais de 493 milhões de refeições que a Kroger forneceu. Então ela tem dois principais compromissos, um de diminuir a fome e o outro de diminuir o desperdício de alimentos, né? Então, bem interessante aqui também esse trabalho que a Kroger vem fazendo nessa linha de responsabilidade social. Aqui agora, finalmente entrando um pouquinho nos números, a primeira coisa que a Kroger mostra para a gente é que ela é uma empresa que tem uma geração de caixa interessante, né? Então, 1,6 em 2017, né? 1,7 em 2019, 1,8 em 2018. Então, ela vem gerando bastante caixa e ela utiliza esse caixa justamente para investir no negócio, né? Eles têm um compromisso de manter a dívida para o EBITDA de 2,3 a 2,5. Então, quer dizer, aqui basicamente eles estão dizendo para a gente que o EBITDA de 2 anos e meio tem que pagar a dívida da companhia no máximo, tá? Além disso, eles falam no compromisso também de manter um bom rating, né?
aqui na dívida, justamente para poder facilmente vender títulos de dívida e se capitalizar quando for necessário, tá? No Brasil, a gente não costuma ver companhias tão endividadas, porque a dívida aqui é muito cara, né? Mas como falamos já várias vezes nos outros vídeos, nos Estados Unidos a dívida é barata, então é bem comum as companhias fazerem um pouco de dívida sim e não usar apenas o capital dos sócios para financiamento do negócio. Como é que a Kroger investe, né, os resultados? Então, ela tem algumas linhas aqui de investimento. Então, olhando 2019, 2018, 41% ela investiu para manter o crescimento das vendas, né? E para manter aqui o lucro dela. Então, que tipo de investimento que é esse aqui? Então, ela faz reforma nas lojas, né, principalmente, que é para manter as lojas vendendo, manter as lojas lucrativas. Se não reforma a loja, obviamente, o consumidor vai perdendo a preferência, né? O consumidor gosta de ter orgulho do lugar que ele vai comprar, gosta de sentir que a loja que ele vai é bonita, né? Não basta só ter preço competitivo. Então, especialmente quando você escolhe bem seu público, que é o que a Kroger está fazendo aqui. Então, para ela é essencial ter lojas sempre modernas e novas, né? Para poder manter a loja atrativa para o consumidor. Então, também voltada para estoque, né, compra de produtos, então todo esse tipo de coisa aqui, 41% dos investimentos vem para cá. 34% vem para manter o negócio, né? O que é manter o negócio? Então, são os ativos utilizados aqui para o dia a dia, né? Então, aqui a gente pode estar falando de empilhadeira, aqui a gente pode estar falando das máquinas de cortar frios, aqui a gente pode estar falando de qualquer tipo de equipamento que é utilizado nas lojas, inclusive equipamento de tecnologia, né? E aí a gente tem 15% aqui que eles dizem que estão investindo no ecossistema. O que é esse investimento de ecossistema? Eles estão falando de investimentos que envolvem a plataforma digital deles, né? Então, sistemas, e-commerce e tudo isso. Aqueles equipamentos todos da Ocado que a gente viu para facilitar na logística e também supply chain, né? Toda essa questão de logística e distribuição dos produtos, relação com fornecedores também. E daí, os outros 10% são investidos em gerar eficiência e produtividade. Aqui, então, são projetos para redução de desperdício e redução de custos. Tá? Então, assim que a Kroger investe o dinheiro dela. E aí eu pergunto para você, se você fosse colocar os seus investimentos dentro dessas 4 categorias, como é que você está investindo o seu dinheiro? Você acha que faz sentido essa maneira que a Kroger tem feito aqui? Você acha que não faz sentido? Você tem feito diferente? Então, acho que vale a pena também essa reflexão aí para você. Bem, aqui eu não quero me prolongar muito, mas a gente já falou que a Kroger tem M&A no DNA dela, né? Comprou muitas redes e é interessante que ela também desinveste, tá, pessoal? Então, em 2019, ela vendeu 762 lojas de conveniência, tá? Então, interessante também, né? Em 18 estados, ela se desfez também de uma parte do negócio que já não fazia mais sentido dentro da estratégia deles, tá? Bem, aqui ela está falando um pouquinho de market share, né? Seria assim, quanto por cento do mercado de supermercado a Kroger detém? Se a gente pegar todas as vendas de supermercado, né, nas regiões que a Kroger atua, qual que é o percentual que ela tem, qual que é o percentual que o Walmart tem, qual que é o percentual que a Target tem e assim por diante. Então aqui ela diz o seguinte, olha, a gente entrega os nossos dados para a IRI, que é uma companhia, né, similar ao que a Nielsen faz bastante aqui no Brasil, tem outras empresas que fazem isso, né? Mas então que coletam dados de POS, dados de ponto de venda, tá? E ela diz aqui para a gente o seguinte, olha, segundo a IRI, nós nem aumentamos e nem diminuímos o nosso market share, mas infelizmente eles não estão contando para a gente aqui qual que é o market share, então a gente só pode dizer que de 2018 para 2019 o market share está estável e que cerca de 96% dos itens vendidos, né, com código de barras e códigos internos aqui, né, os PLUs, são coletados pela IRI para poder fazer essa métrica. E eles dizem também, é importante notar que alguns varejistas importantes não
relatam seus dados. Então, esses dados estariam de fora, que são os dados da Costco, Dollar Tree, Whole Foods, Sprouts, Aldi, Trader Joe's e Food Independents, tá? Então, esse é o dado de market share. Aqui, para você poder fazer uma comparação similar, né, você pode pegar os dados que a Abrams fornece, ou os dados que a APAS fornece, né? Qual que é o valor total das vendas de supermercado no Brasil? Você teria uma ideia do seu market share no Brasil. Mas é sempre interessante você fazer isso considerando apenas o raio que você atua, né? Então, porque uma pessoa que mora, obviamente, lá em Santos não vai comprar na sua loja aqui na Vila Maria, por exemplo, ou aqui em Perdizes. Então, você não vai ter, não faz sentido você analisar o dado somente dessa forma. É interessante você analisar realmente dentro de uma população, dentro de uma cidade, dentro de um bairro que você atua, qual que é o seu market share, né? E aí esse tipo de empresa que coleta dados consegue te dar esse tipo de insight, tá bom? Aqui no Brasil tem algumas empresas também que podem fazer isso. Queria saber mais detalhes, tá? Confesso que eu até entrei no site lá da ERI para ver se tem dados públicos. Tem alguns dados públicos interessantes, até voltados a o que aumentou de cada categoria e o que diminuiu por conta da Covid-19, né? Mas não fala market share por rede como a gente gostaria de ver aqui. Então é uma pena, mas pelo menos eles estão comentando aqui que o market share deles está estável, ou seja, em tese não estão perdendo clientes para outras redes, tá bom? É isso que interessa para nós aqui. Quando a gente olha as vendas da Kroger, a gente vê que tem estado bastante estável nos últimos anos, né? Aqui, ó, 122 bilhões desde 2017. Esse número não vem mudando muito, tá? Em termos de custo também está bem estável, né? Inclusive os custos administrativos e gerais também estão bem estáveis aqui, né? Então, bem próximos, não tem muita variação. Quer dizer, nos últimos 3 anos, a companhia vem funcionando como um reloginho, né? Entregando praticamente os mesmos resultados. Aqui em aluguel, a gente vê que teve uma diminuição, né, dos aluguéis de 2017 para cá. Pode ser em virtude de mais lojas próprias do que alugadas. Em termos de depreciação, vem acontecendo um aumento, então isso demonstra de alguma maneira que a companhia vem investindo mais em CAPEX do que estava investindo no passado. E em relação à lucratividade, a lucratividade da companhia, aí sim vem diminuindo aqui um pouco, tá? Isso também pode ser decorrente de maior investimento, como a gente viu lá em cima, tá? Mas saiu de 3,4 bi para 2,9 bi. É uma redução significativa, uma redução importante, sim, na lucratividade da companhia. Ela vem pagando mais ou menos a mesma quantidade de juros, né? Então, aparentemente, ou a dívida vem ficando mais barata, ou ela não está se endividando mais. A gente pode ver mais detalhes disso depois. E em termos de tributos, houve também aqui uma redução interessante nos tributos pagos pela companhia, né? E no final das contas, o lucro ajustado também não teve grandes variações, né? Então, 1,8 em 2019, 1,7 em 2018 e 1,5 em 2019, né? Mas vem diminuindo, o que não necessariamente é um bom sinal para o investidor de curto, médio prazo, mas para aquele investidor de longo prazo, entendendo todos esses investimentos interessantes em tecnologia, em parcerias que a gente vê que a Kroger vem fazendo, talvez isso se prove interessante no longo prazo. A gente só vai saber continuando acompanhando aqui a companhia para a gente olhar lá na frente como é que isso termina, né, pessoal? Aqui uma foto interessante, né, de uma frente de loja da Kroger, então para vocês conhecerem um pouquinho como é que é. E eu acho que vale bastante a pena a gente conhecer um pouquinho dos formatos de loja também. Então, aqui a Kroger explica para a gente quais são os formatos de loja que ela tem, né? Tem o que ela chama de Combo Store, tá? Que é o principal formato de loja que eles têm. Então, a gente vê aqui que os números são os maiores, né? Tem aqui em 2019, terminou com 2.312 lojas nesse formato. É a ideia de one-stop shopping, né? Então, você vai encontrar alimentos, vai encontrar produtos de pet, você vai encontrar produtos gerais que não são alimentares também. Então, não uma linha tão grande como Target, como o Walmart nos não alimentos,
mas vai encontrar uma série de produtos. Então a ideia é você poder comprar tudo que você precisa para abastecer a sua casa somente, né, numa dessas lojas da Kroger. Tem as lojas que eles chamam de multi-departments. Essas são lojas bem maiores do que as Combo Store. São apenas 134 lojas dessa, né? Apenas porque a gente está comparando no montante de 2.312, mas não são tantas redes assim no Brasil que tem 134 lojas. Então é coisa pra caramba, né, pessoal? Quando a gente fala assim parece que não, mas é muita coisa. A grande diferença é que além de vender tudo que vende na Combo Store, eles vão vender então fashion, vão vender decoração, vão vender móveis, vão vender coisas voltadas para acampamento, vão vender eletrônicos e vão vender também produtos para automóveis e brinquedos, tá? Nessas 134 lojas aqui. Daí eles têm também essas lojas marketplace, tá? Que são lojas de supermercado menores, com uma linha reduzida, também não são tantas assim, 183. A gente viu que as lojas de conveniência que ela tinha, quase 800, já se desfez, então não está mais aqui. E as warehouse, aqui essa Price Impact Warehouse é muito parecido com o nosso atacarejo, né? São lojas naquele formato de depósito que tem produtos ali expostos da maneira mais simples possível para serem vendidos com o menor preço possível. São 128 lojas dessa que vão competir mais com a Costco, que vão competir mais com o Sam's Club e esse tipo de loja lá nos Estados Unidos. Somando, então, pessoal, um total aí de 2.757 lojas, quase 3.000 lojas. É loja demais. E aqui no quadro de baixo, a gente vê um pouquinho também dos outros formatos, tá? Então, eles têm as fábricas que a gente viu, são 35, a gente viu bastante detalhes dessas fábricas. Lojas de joias também, são 242, eles vêm fechando algumas, né? A gente vê que vem diminuindo. Postos de combustível, vem aumentando, né? Aparentemente um bom negócio. Clínicas, tá? Que ficam muitas vezes dentro dos próprios supermercados, são 221 clínicas. E farmácias, são mais 2.270 farmácias que a Kroger possui. Como a gente falou, a Kroger não usa a bandeira Kroger para vender por todos os Estados Unidos. Até muito provavelmente seja por isso que muita gente não conhece a Kroger. Eu, por exemplo, já tinha visto muitas vezes lá na Califórnia essa marca Ralph's, mas não sabia que era da Kroger. Fui descobrir quando comecei a estudar um pouco mais a companhia. Então, dependendo do estado, você vai ver marcas diferentes. Então, na Califórnia não tem Kroger, tem Food for Less, Foodsco e Ralph's, né? Já no Texas tem a Kroger mesmo, né? Kroger, Kroger Fresh Fair e Kroger Marketplace. Em Ohio também tem Kroger. Então, e por aí vai, cada estado tem as marcas diferentes, né? Se você vai para Nevada, na região lá de Las Vegas, a gente vai ver só essa Smith's Marketplace. Então, a Kroger tomou essa decisão, como a gente falou lá no início, de manter diversas bandeiras operando. Dá para ver a quantidade de lojas por estado também, né? Bastante loja na maioria dos estados, né? Na Flórida só tem uma, que é aqui o principal destino dos brasileiros. Mas também não é Kroger's e nem Ralph's, né? É Harris Teeter. Então, muda bastante, né? Por isso que às vezes a gente não associa tantas bandeiras assim com uma companhia só, que é a Kroger. E aí ela tem as divisões dela, são 22 divisões operacionais, né, que fazem uma série de trabalhos ali e que geralmente cuidam de uma bandeira ou de uma região. Eles centralizam uma parte das coisas e outras coisas eles deixam descentralizadas nessas divisões. Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado até aqui do Factbook. Agora vamos dar uma olhadinha em alguns indicadores financeiros da Kroger. Bom, então aqui a gente consegue ver também todas as marcas da Kroger, né? Você vê que são várias marcas diferentes, os logos delas. A gente viu um pouquinho dos nomes, né? Mas talvez pelos logos você pode reconhecer algumas dessas marcas que você talvez já tenha visto, caso tenha ido para os Estados Unidos. E agora aqui para a gente dar uma rápida olhadinha, né, no que aconteceu aqui no fechamento do segundo trimestre fiscal da Kroger. Então a gente deu uma olhadinha nos dados gerais, a gente viu de forma geral como é que a companhia estava com base no fechamento de 2019. E agora aqui olhando já para 2020, né, então esse relatório foi entregue no dia 11 de setembro aqui de 2020, não faz muito tempo.
Então ele está dizendo o seguinte, né, que as vendas sem combustível cresceram 14,6% e as vendas digitais mais do que dobraram aqui, com crescimento de 127%, né? Todas as companhias que nós estudamos até agora, a gente notou um crescimento muito interessante nas operações de e-commerce. E também está dizendo aqui que o lucro operacional foi de 820 milhões de dólares, o que significa 43% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então aqui esses são alguns dos highlights interessantes para a gente dar uma olhadinha aqui. Esse é o e-commerce da Kroger, né? Então ele tem com todas as bandeiras. Então, se a gente procurar as demais bandeiras que a gente viu, a gente vai encontrar um site muito parecido com esse. A impressão que dá é que só muda o logo e talvez algumas funcionalidades, né? Mas aqui dá para ver que tem um destaque bastante forte para as marcas próprias, né? A gente está vendo aqui Simple Truth Baby, né? Fraldas, a gente está vendo Simple Truth de novo aqui, por exemplo, para perecíveis, a gente está vendo para suplementos. Então, tem bastante opção de produto com marca própria aqui no site da Kroger, pessoal. E agora acho que também é interessante nós darmos uma olhada em alguns indicadores, né? Quando a gente analisa as empresas, tem algumas que colocam mais indicadores no seu release de resultados, outras colocam apenas o balanço e a DRE de uma maneira um pouquinho mais crua, né? Aqui eu acho interessante a gente dar uma olhadinha. Esse site Guru Focus é um diferente que eu gostaria de apresentar para vocês dos que a gente já viu nos vídeos anteriores. E ele é bem interessante porque ele mostra uma série de indicadores financeiros, indicadores de lucratividade, e a gente consegue depois também buscar indicadores mais específicos, né? E ele mostra também algumas comparações com o histórico da companhia e algumas comparações também com a indústria como um todo. E aqui é interessante a gente ver sempre dívida, né, alavancagem. Então esse primeiro indicador, né, cash to debt, então ele está dizendo para a gente que o dinheiro que a companhia tem em caixa, né, caixa equivalentes, paga apenas 14% da dívida, né? Então, se tivesse, por exemplo, maior do que 1 aqui, significaria que o capital da companhia paga toda a dívida e ainda sobra alguma coisa, né? E o que eu acho bem interessante desse site é que a gente pode abrir uma aba do indicador específico e ele explica o indicador para a gente. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, o Cash to Debt Ratio, né, mede a força financeira de uma companhia. Ele calcula, né, se o dinheiro e os equivalentes de dinheiro, quer dizer, aqueles valores que são muito líquidos, né, que estão muito próximos de se tornar dinheiro, dividido pela dívida total. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, o Cash to Debt Ratio da Kroger no trimestre que terminou em agosto de 2020 foi de 0,14. Se o Cash to Debt Ratio é menor do que 1, a companhia não consegue pagar suas dívidas usando o dinheiro que ela tem. Então, basicamente, né, é bem interessante e eu quis recomendar até para você que não está tão habituado a utilizar os indicadores, você pode utilizar esse site aqui e ele vai te dando as explicações. Se você tiver o plugin aí do Google Translate para o português, caso tenha alguma dificuldade com o inglês, ele já vai traduzindo para você também esses termos para te ajudar aqui a entender. E outra coisa bem interessante é que aqui ele está mostrando, né, a Kroger nos últimos 10 anos, qual foi o mínimo, a média e o máximo que chegou em relação a esse parâmetro de dívida, né? Então, ela já teve mais endividada e ela já teve menos endividada. Então, nos últimos 10 anos, né, o valor máximo que teve aqui desse indicador foi 0,24, quer dizer, no melhor dos cenários, ela tinha 24% do dinheiro em relação à dívida, né, do capital líquido em relação à dívida.
Então dá para perceber que não está no pior momento de dívida, não está no melhor momento também, tá? E ele está mostrando também, né, que está menor do que 77% das 277 companhias no varejo, na indústria do varejo. Então quer dizer o quê? Nesse caso, quanto menor é o indicador, mais endividada. Então aqui a gente está tendo uma informação interessante, quer dizer, a Kroger está mais endividada do que 77% das companhias de varejo. Isso quando, né, a gente está olhando um indicador relativo. Então, pode ser que tenham outras companhias com um montante maior de endividamento, mas que também tem mais caixa. Então, a gente está comparando aqui o indicador de caixa com o indicador de dívida, né? E nessa situação, nessa circunstância, a gente pode dizer que a alavancagem, né, da Kroger está maior do que 77% das companhias. Não significa que ela é a mais endividada e não necessariamente significa também que isso é um mau sinal, né? Lembrando que a dívida pode ser também uma ferramenta muito interessante, muito útil de crescimento e muitas vezes é uma maneira de financiar a companhia que pode ser mais barata, por exemplo, do que fazer mais emissões de ação ou do que fazer outros tipos de financiamento, tá? Então, até onde a gente consegue acompanhar aqui, a Kroger continua sendo uma companhia saudável financeiramente, né? Mas ela sim se utiliza de dívida para poder se capitalizar e poder tocar as suas operações, tá? A margem operacional da Kroger é 2,28 e a margem líquida é 2,03. Interessante a gente olhar, né, uma companhia desse tamanho, desse porte, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, uma das maiores empresas de varejo nos Estados Unidos, que são uma das maiores empresas do mundo e tem uma margem realmente bastante apertada. Isso é uma característica muito forte do setor supermercadista. E não está aparecendo aqui para a gente a margem bruta, mas o que a gente pode fazer numa situação assim, voltando aqui, ó, a gente pode buscar por um indicador específico, indicador de lucratividade. Vamos buscar aqui então pela margem bruta, tá? Como é que ele está calculando a margem bruta aqui nesse cenário, tá? Ele está então calculando, dividindo o lucro bruto pela receita, tá? Por que é importante dizer isso daqui? Porque às vezes a gente divide pela venda líquida e aí vai dar um pouquinho diferente aqui esse indicador, tá bom? Então, quando você for comparar com esse indicador da Kroger, você precisa dividir então o seu lucro bruto pela receita, tá bom? E então ele está dizendo aqui, basicamente, né, o resultado olhando de novo para o trimestre que terminou em agosto de 2020, tá? E neste período, então, a margem bruta foi de 23%, tá bom? Realmente ali também bastante próxima das outras margens que nós vimos até aqui. Tem algumas que chegam perto de 25%, tem algumas que podem ser bem mais baixas quando a gente está falando de cash and carry, atacarejo, né? Mas ali perto de 20%, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é a margem que a gente vê nas companhias supermercadistas também, né? A margem é menor do que 53% das 280 companhias de varejo que tem aqui em comparação desse mesmo índice, desse mesmo indicador, mas vale dizer que outros setores do varejo costumam ter margens brutas maiores, né, do que o supermercado. Então é natural que a Kroger, sendo majoritariamente uma companhia do setor supermercadista, vai ter margens menores do que a vasta maioria dos varejos listados em Bolsa de Valores. Muito bem, pessoal. Então, com isso, a gente deu aqui uma mergulhada em alguns dos indicadores que eu considero mais importantes de a gente entender e analisar. Eu gostei bastante de conhecer a Kroger. Você já conhecia essa companhia tão importante, tão relevante? Acredito que até por ela ter uma operação apenas nos Estados Unidos, muitos brasileiros não a conhecem. Eu já tinha visto algumas das bandeiras e demorei para descobrir que fazia parte desse grupo da Kroger que eu nem imaginava que era tão relevante e tão grande. Então espero que você tenha aprendido coisas interessantes e tenha gostado tanto quanto eu.
Muito bem, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da Kroger, uma das maiores redes varejistas norte-americanas, que eu acredito que você não conhecia antes, hein? Fala a verdade. Coloca aqui no comentário se você já tinha visto a Kroger antes, ou uma daquelas bandeiras que a gente viu. Você já visitou nos Estados Unidos uma das lojas? O que você achou? O que você achou de mais interessante na Kroger? O que de repente, disso tudo que a gente falou aqui, você pode levar para o seu negócio? Comenta aqui que eu quero muito saber o que você está achando de tudo isso que a gente vem falando aqui nesses vídeos. Excelente, espero que você tenha gostado aqui de mais um vídeo da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da BlueSoft, e se você estiver precisando de um parceiro de tecnologia para levar o seu supermercado para outro patamar tecnológico, conte com a BlueSoft. Nós somos especializados em supermercados, nós temos um sistema de gestão em nuvem completo, ERP, WMS, e-commerce, uma série de soluções interessantes para te ajudar a evoluir tecnologicamente no seu negócio. A nossa equipe comercial está ansiosa aguardando seu contato para que a gente possa falar mais da nossa tecnologia e mostrar tudo que nós somos capazes de fazer e como nós podemos te ajudar. Então entre em contato com a gente está à disposição para fazer uma demonstração de tudo que a gente pode te oferecer sem nenhum compromisso. Muito obrigado e até o próximo episódio.